Yo, eu sou o Sérgio e juntamente com Alexander, Bianca, Igor, Joyce e Renato, iremos apresentar sobre as doenças cardiovasculares. Primeiramente, o que é uma doença cardiovascular? As doenças cardiovasculares ou cardiopatia é um termo genérico para citar e classificar todas as irregularidades e alterações patológicas que se relacionam e afetam o coração, os vasos sanguíneos que servem para a manutenção do músculo cardíaco e demais órgãos e sistemas do corpo. Esse termo engloba desde hipertensão e arteriosclerose até doenças cardíacas coronárias. Resumida basicamente em ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, ou AVCs. Geralmente são eventos ocorridos principalmente por um bloqueio que impede que o sangue percorra para o coração ou para o cérebro. A causa mais comum para isso é o acúmulo de depósitos de gordura nas paredes internas dos vasos sanguíneos que irrigam o coração ou cérebro. Os acidentes vasculares cerebrais também podem ser causados por uma hemorragia em vasos sanguíneos do cérebro ou a partir de coágulos de sangue. A causa de ataques cardíacos e AVCs geralmente são uma combinação de fatores de risco. A maioria das doenças cardiovasculares pode ser prevenida por meio da abordagem desses fatores comportamentais de risco por meio da utilização de estratégias que podem ser aplicadas para a população em geral. Na maioria dos casos e geralmente, as doenças cardiovasculares surgem com a idade e normalmente são relacionadas a hábitos de vida pouco saudáveis, como alimentação rica em gordura e falta de atividade física. Entretanto, pode ser ocasionada também pela hereditariedade. E isso é um resumo geral da cardiopatia. Mas é claro que muitos de vocês já devem saber o que é isso. Por isso, a seguir, iremos explicar mais detalhadamente cada situação das doenças cardiovasculares. Olá, eu sou o Renato e irei apresentar sobre a hipertensão. A hipertensão, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias e ocorrendo quando os valores de pressões máximas e mínimas se igualam ou ultrapassam os valores de 140/90, sendo o número maior utilizado para representar a pressão nos vasos quando o coração se contrai e o menor a pressão nos vasos quando o coração relaxa. A pressão alta resulta em que o coração exerce um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído de forma correta pelo corpo. A pressão alta também caracteriza um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, infartos, aneurismas arteriais, insuficiências renais ou cardíaca. A hipertensão é uma característica passada pela hereditariedade em cerca de 90% dos casos. Entretanto, existem vários fatores que influenciam ou resultam nos níveis de pressão arterial. Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Podem ocorrer dores no peito, dores de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. A pressão alta não tem cura, porém possui tratamento e pode ser controlada. Apenas um médico pode determinar o que é mais eficiente para cada paciente. O Sistema Único de Saúde, SUS, pelo programa Farmácia Popular, distribui medicamentos gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Para isso é necessária a receita médica emitida por um profissional e, para retirar o medicamento, apresentar o CPF, documento de identidade com foto e a receita médica. Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos de idade devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. Se houver casos de pessoas com pressão alta na família, deve-se medir no mínimo 2 vezes ao ano, a fim de identificar qualquer possibilidade de haver hipertensão. Olá, eu sou Alexander e irei falar sobre o infarto agudo do miocárdio, que também é conhecido como um ataque cardíaco. O mesmo ocorre quando há alguma obstrução nas artérias coronárias, que irrigam o coração. A obstrução é causada pelo ateroma, que é formado de gordura. Por conta da obstrução, há a possibilidade de rompimento da artéria obstruída, causando coagulação e a menos circulação de oxigênio. Por conta da irregularidade, o músculo cardíaco começa a ser bloqueado e as células começam a morrer, resultando no infarto. Seus principais sintomas são fortes dores no peito, semelhantes a um aperto, dores corporais, mal-estar, tontura. Caso haja algum desses sintomas, é necessário o auxílio de um médico para uma avaliação.
A insuficiência cardíaca é causada por falta de bombeamento suficiente no sangue, causando acúmulo de fluidos nas pernas, pulmões e outros tecidos. Os sintomas de insuficiência cardíaca são mais evidentes por serem resultado da incapacidade do coração de bombear sangue. Alguns dos sintomas são falta de ar, inchaço nas pernas, falta de energia, perda de apetite, tosse com catarro, confusão e memória prejudicada. Em alguns casos, a TRC, terapia de ressincronização cardíaca, é muito eficiente, ajudando a melhorar a capacidade do coração para bombear sangue. Medicamentos para o coração também são comuns, e em alguns casos, quando a insuficiência é causada por alguma válvula fraca, médicos podem recomendar uma cirurgia para reparar a válvula e, se nenhum desses funcionar, um transplante de coração é considerado. A aterosclerose é um tipo de inflamação que ocorre através da formação de placas de gordura, de cálcio ou de outros elementos nas artérias do coração e em diversas outras partes do corpo humano, como por exemplo o cérebro. O estreitamento e o enrijecimento das artérias devido a esse acúmulo de gordura é conhecido como ateroma, e essa é a principal característica da aterosclerose. Com o passar dos anos, o crescimento dessa placa de gordura causa um estreitamento do vaso, e esse estreitamento pode chegar a um ponto alarmante onde a obstrução se torna completa, o que restringe totalmente o fluxo sanguíneo na região. Isso nos casos mais extremos. E com esse estreitamento dos vasos, a região afetada ela recebe menos fluxo de sangue e com isso ela recebe menos nutrientes e oxigênio, o que pode levar a complicações muito sérias e a diversas doenças cardiovasculares, como o infarto e os AVCs, por exemplo. Muitas vezes, a aterosclerose é uma doença que tem um avanço silencioso. Isso significa que várias pessoas só vão descobrir a existência de placas de gordura nas artérias quando o nível de obstrução está em um estado alarmante. É nesse tipo de situação que ocorrem os casos mais graves, como os infartos, derrames e até as mortes súbitas. Quando há ocorrência de sintomas, esses sintomas vão depender da localização da inflamação. Um exemplo é quando ela afeta o coração, e os sintomas mais frequentes são dores no peito e falta de ar. Em muitos casos, o diagnóstico da aterosclerose só vai ocorrer após uma emergência grave com a doença, como após um infarto ou um derrame. O ideal é que todo mundo realize exames periódicos para que haja uma prevenção da aterosclerose. Com a identificação dos fatores de risco, é possível inclusive determinar qual a probabilidade do surgimento da doença, e assim realizar a prevenção correta. Os exames mais específicos à aterosclerose são o teste ergonométrico, a cintilografia e o cateterismo. Não tem jeito, o melhor tratamento geralmente é a prevenção. E essa prevenção, na maioria das vezes, ela se resume a restabelecer o fluxo sanguíneo na região inflamada, através de medicamentos ou de cirurgias. Um exemplo é quando ela afeta o coração, que vai ser fundamental a utilização de um tratamento medicamentoso. E, em alguns casos específicos mais graves, pode ocorrer inclusive uma cirurgia de ponte de safena. Bom, agora vou lhes apresentar a hipercolesterolemia. O que seria a hipercolesterolemia? Bom, ela é o aumento dos níveis de colesterol no sangue. O que é colesterol? É um tipo de gordura. Bom, existem dois tipos de gordura presentes no sangue de interesse médico, e que são o colesterol e os triglicéridos. Ambos estão implicados na causa de problemas cardíacos, sendo o colesterol o mais comum e importante. No caso do colesterol, existem dois tipos principais: o colesterol de alta densidade, que é o High Density Lipoprotein, ou HDL em inglês, e o de baixa densidade, Low Density Lipoprotein, LDL. O HDL, também conhecido como colesterol bom, tem um papel protetor, sendo responsável por remover as placas de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Portanto, quanto maior seus níveis, melhor para o indivíduo. Então, se você está em busca de algum tipo de gordura, procure o HDL, ele é bom. Já o LDL, ele é causador de placas de ateroma, que já apresentado na doença da aterosclerose, causa depósitos de gordura que entopem as paredes dos vasos sanguíneos.
e estão muito relacionados com a origem de doenças como infarto do miocárdio, também já apresentado e chamado de ataque cardíaco, e acidente vascular cerebral, ou derrame, ou se quiser chamar também os AVCs. Agora que já sabemos um pouco mais sobre a hipercolesterolemia, vamos ver quais são os seus sintomas. Primeiramente, ela leva à arteriosclerose, e isso inicia-se de maneira microscópica pelo acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, desde a adolescência ou quando você é bem jovem mesmo. Porém, suas manifestações com mais frequência ocorrem lá por volta dos 40 anos de idade. E ela tem predileção por 3 locais principais, ou seja, elas podem ocorrer e aparecer em 3 locais diferentes do seu corpo, que são nas artérias carótidas, que levam o sangue ao cérebro, as artérias que levam o sangue para suas pernas, que são os vasos ilíacos e femorais, ou os coronárias, que também são responsáveis por levar o sangue ao músculo do coração, ou seja, o miocárdio. No primeiro caso, a consequência direta é o acidente vascular cerebral. Já no segundo, os sintomas como dor na perna ao caminhar, perda de sensibilidade nos pés ou mesmo amputação em decorrência de gangrena pode ocorrer. Já no terceiro caso, ocorrem as manifestações de angina do peito ou de infarto do miocárdio, falado lá atrás. Vale lembrar que, além de silenciosa, a arteriosclerose é traiçoeira, já que 1/4 dos casos se manifestam como morte súbita, conhecido popularmente como infarto fulminante. Mas por que estou falando da arteriosclerose na hipercolesterolemia? Bom, ambos estão altamente relacionados, já que a hipercolesterolemia pode levar à causa da arteriosclerose. Depois de ver esses sintomas altamente amigáveis da hipercolesterolemia, vamos falar sobre o diagnóstico dela. Seu diagnóstico é feito por meio de uma dosagem de colesterol no sangue. Esse exame é feito em jejum de pelo menos umas 10 horas e abrange os 3 componentes citados previamente. Todo indivíduo deve dosar os níveis de colesterol e triglicérides do sangue pelo menos a partir dos 25 anos e, em casos selecionados, quando o histórico familiar é muito forte, até em idades mais jovens. Sobre seu tratamento, o uso de estatinas e medicamentos para controlar o colesterol são geralmente as formas mais utilizadas em seu tratamento. Porém, mudanças no estilo de vida e dietas também são comumente utilizadas e recomendadas por médicos quando se trata da hipercolesterolemia. Olá, eu sou a Joyce e vou apresentar as curiosidades. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo. Mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra coisa. Estima-se que 17,9 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2016, representando 31% de todas as mortes em nível global. Desses óbitos, estima-se que 85% ocorreram devido a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, que são os AVCs. Mais de 3/4 das mortes por doenças cardiovasculares ocorrem em países de baixa e média renda. No ano de 2000, as doenças cardiovasculares foram a causa de cerca de 1/3 de todas as mortes a nível mundial. As doenças cardiovasculares e o cancro são as principais causas de morte nos países industrializados. Doenças comuns multifatoriais, como a doença cardíaca, têm causas genéticas e ambientais. A seguir, iremos apresentar um vídeo para explicar melhor, de forma animada, como funciona a hipertensão. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro.
onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. Tantas doenças similares e que causam tantos problemas, mas como se relaciona com o sedentarismo? Não foi dito até agora. Se notou? Ponto para você. O motivo do sedentarismo não ter sido citado em cada caso específico é bem simples. Trata-se de que estudos e pesquisas apontam que todas levam sempre ao mesmo resultado. Por isso, o sedentarismo ganhou um tópico à parte. Ele, mais do que a obesidade, aparece como uma das principais causas de doenças cardiovasculares, sendo responsável por matar 2 vezes mais que o excesso de peso. Esse é um dado de um estudo realizado pela Universidade de Cambridge e publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Para começar, o sedentarismo é a ausência de exercícios físicos de forma regular. A recomendação padrão da OMS, ou Organização Mundial de Saúde, é de praticar ao menos 2 horas e meia de esforço moderado por semana, ou 75 minutos de atividade intensa. O Brasil aparece como um dos países mais sedentários do mundo. Um estudo publicado pelo The Lancet Global Health em 2018 mostrou que quase metade da população brasileira é sedentária. Logo, o sedentarismo é um fator de risco para doenças coronárias. E no Brasil, dados do Ministério da Saúde estimam que 350 mil mortes anuais ocorrem por problemas ligados ao coração. E já pela OMS, o sedentarismo é considerado o 4º maior fator de risco de mortes no mundo. Por isso tem uma frase da Federação Mundial de Cardiologia que diz que um corpo acima do peso, mas que se exercita, é um corpo com melhores condições de saúde. O sedentarismo também está associado a numerosas doenças que levam risco de problemas cardiovasculares, como angina, infarto agudo do miocárdio e tromboses, citadas ao decorrer da apresentação, por isso que não foi em cada caso citado o sedentarismo. Entre as doenças que são fator de risco para o coração, também apresenta obesidade, hipertensão e alterações no lipídios e diabetes do tipo 2, que também são ocorrências nas doenças citadas. Então, se você quer evitar doenças do coração e problemas com sedentarismo, procure fazer check-ups com seu médico, avaliações físicas com profissionais da educação física e, caso você queira começar a fazer exercícios, comece devagar, com atividades leves e moderadas. Fique atento às limitações do seu próprio corpo, não exagere. Faça alongamentos e aquecimentos, mantenha-se hidratado e faça uma alimentação saudável e equilibrada. Se cuide! Essa foi a nossa apresentação, obrigado pela atenção e até a próxima!